Olá a todos, sejam bem-vindos para esse nosso terceiro encontro sobre o linear B. Antes da gente avançar, eu queria retomar algumas ideias que foram apresentadas lá no primeiro vídeo, se você está chegando também agora. ah, então, algumas informações importantes para a gente relembrar aqui, né? O que é o linear B? É um sistema de escrita silábico que foi utilizado entre 1450 e 1200 a.C. para registrar uma forma arcaica da língua grega. Esses documentos são encontrados em Creta e no sul da Península Balcânica, que está representado na parte esquerda deste mapa aqui. E a gente viu no vídeo 2 que a formação da frase, né, em linear B, isso eu falei para vocês, é bastante padronizado, né? E isso se mantém a despeito de virem de regiões a princípio diferentes, né, Creta e o sul da Península Balcânica, e desse lapso temporal de 150 anos, que é muita coisa para uma língua, né? Então, para pensar o que era o português há 150 anos, ali no século XIX, né? O vocabulário, as regras gramaticais, como isso vai mudando, porque a língua vai mudando, ela é viva, né? Ela fala. Então, é possível identificar no linear B algumas diferenças, né? Que podem ser, que são, né, entendidas como especificidades ou locais, regionais, ou temporais, mas em geral, né, o registro é bastante padronizado ao longo desse tempo. Hoje eu quero falar dos tipos de documento, né? Onde a gente encontra o linear B registrado, que é o que a gente chama de suporte, tá? O primeiro, o mais famoso, o que tem mais quantidade, são as tabuinhas, tablets, né? As tabuletas, tá? Existem dois formatos em que vêm essas tabuinhas, né? O primeiro aqui à esquerda, mais compridinho, é chamado de folha de palmeira, porque lembra a folha de uma palmeira. E depois a gente tem um que tem um formato de uma página, né, maior. Ah, formas diferentes, a gente vai pensar em funções diferentes, né? Em geral, a folha de palmeira registra informação de um único lugar, então é uma coisa bem pontual. Na página, geralmente, cada linha representa a informação de um lugar. Então, aqui a gente tem uma coletânea de informações de vários lugares, tá? E como é que a gente sabe isso, né? Primeiro porque estão, né? A primeira palavra que aparece ali geralmente é o nome de uma região, isso vai mudando de linha a linha, e porque no final desses documentos, geralmente a gente encontra essa palavra, que inclusive foi uma das que ajudou a decifração do linear B, que é tosso, tossa, que é total em grego, né? Então, ali na folha de página, para cada linha a gente tem o registro de uma região, uma mercadoria e a quantidade. Uma região, uma mercadoria, uma quantidade, e no final você tem a soma total, né? É muito legal, né? Infelizmente, a gente não encontrou o conjunto completo, como a gente chamaria, né? As folhas de palmeiras e que tenham uma determinada informação e a sua página correspondente, em que essa informação tenha sido transcrita por uma questão de contexto, né? Que eu posso trazer um pouquinho aqui nessa fala, né? Mas também cabe para uma outra discussão, né? Inclusive porque o que vocês vão ver é que eles vêm de sítios diferentes. Mas a ideia é que tenha acontecido isso. Você tem uma administração central, isso eu vou apresentar num outro vídeo, que manda seus agentes para o interior, para o território que ela controla, e aí em cada região esse agente coleta uma informação, isso é trazido de volta para o centro e é registrado nessa folha de página para dar conta de todo o território. Então, aqui só a título de exemplo, porque eu vou trazer isso num outro vídeo, que é discutir qual é a função do linear B, quais são seus usos, né? O uso, que é praticamente um, né? A gente tem aqui a informação dessa tabuinha no formato de palmeira, né? Então, eu já separei aqui para vocês as partes, né, dessa informação, as duas primeiras palavras e depois a quantificação. Então, o que que a gente tem? A linha B a gente lê da esquerda para a direita, de cima para baixo, aqui como no Ocidente. Ainda bem, né? Ajuda bastante. Então a gente começa ali no canto superior esquerdo, a gente tem a palavra Huato, que é um topônimo de Creta, uma região em Creta. Segunda palavra é a Coraia, que Ágora, né? Que é entendido como reunidos. Então, em Huato, na região de Huato, foram reunidos os seguintes rebanhos, né? Ou estão alocados os seguintes rebanhos. E aí vem uma contabilização dos rebanhos. Tem 60 carneiros, tem 270 ovelhas, tem 49 bodes, tem 130 cabas, 17
porcos, 41 porcas. E esse documento é legal para vocês treinarem os numerais. Um boi e 4 vacas, tá? E percebam a padronização, né? O masculino antes do feminino, então os machos antes das fêmeas. Quero chamar atenção também para um número maior de fêmeas do que o número de baixos e assim por diante. Então a gente tem aqui a informação de uma região. Você vai em várias regiões, coleta várias informações, depois você leva para o edifício central e passa tudo a limpo para um único documento. Falar um pouco sobre a nomenclatura desses documentos que eu comentei no segundo vídeo, né? Da onde vêm esses nomes, né? Então, geralmente, o documento linear B tem essa nomenclatura. Duas letras maiúsculas seguidas de uma letra maiúscula e uma letra minúscula e um número, né? Então, esse primeiro conjunto de letras identifica o sítio, aqui é Quinócios. O segundo conjunto identifica a série do que o documento está tratando. E o terceiro é a numeração deste documento, tá? Eu vou pedir um pouco de cuidado, porque eles vêm de sítios diferentes, né? São vários sítios. Então, ele também tem uma numeração, uma nomenclatura da escavação do sítio. Então, às vezes, aparece quando vocês vão procurar um documento linear B. Esse, ele é conhecido, quando você está buscando o linear B, né? Por essa nomenclatura que eu estou trazendo para vocês, por essa identificação, mas ele tem um outro número que é de escavação, que tem a ver com a escavação do sítio. Você está escavando ali, você não está procurando só documentos em linear B. Você está escavando um sítio, você está achando linear B, você está achando vaso, você está achando metal, você está achando uma série de objetos e artefatos, né? Então, ela tem uma documentação do sítio, que tem a ver com o ano, a campanha de escavação, que parte do sítio você está. Então, existe uma outra nomenclatura. Mas, depois, quando você reúne só os documentos em linear B, eles recebem esse tipo de nomenclatura, tá? Então, eu vou começar pela série. E a série é muito legal, né? Antes de decifrar o linear B, né, descobrir que era grego e começar a poder ler esses documentos, isso foi em 1952, existia um estudioso, Emmett Bennett, né, que olhou para esses documentos, analisando esse documento ali, né, no momento de várias pessoas tentaram decifrar o linear B, e identificou os pictogramas. E a partir dos pictogramas, ele separou os documentos em séries e inferiu corretamente que esses pictogramas eram um tema, né, do que se tratava aquele documento. Então, a gente tem as séries aqui, tá? Eu vou voltar aqui um pouquinho, vocês podem ver que tem um número, uma letra maiúscula e minúscula. A série é dada pela letra maiúscula e depois tem uma especificidade que é uma letra minúscula. Mas o que vocês precisam conhecer no primeiro momento é a lista das séries, né? Então, série A, lista de homens e mulheres. B, só tem lista de homens. C, rebanho, que é o nosso caso aqui, voltando, né? A gente está numa série C. O, geralmente, tem a ver com reunidos, né? Depois, D, só para rebanhos de ovelhas. A gente vai ver que a indústria têxtil é muito importante neste mundo, né? Então, a lã é muito importante neste mundo. E, lista de cereais. F, azeites e perfumes. G, condimentos. E depois a gente tem um N, separado por açafrão, que é um condimento também, mas é usado para tingimento, é usado como medicamento. Então, o açafrão tem uma série separada, porque ele é muito importante, ele é muito caro, ele é muito raro. G, metais, né? Então, por exemplo, GN normalmente é a série para bronze. Então, desculpa, J, metais, JN é a série de bronze. K, vasos, L, tecidos. M, remessas e pagamentos. Tem gente que fala em imposto. Pode ser a remessa de um produto, pode ser entendido como imposto, tal. O, lã. Nos dois primeiros vídeos a gente tinha um documento que era OE, né? Era lã. P, e um ideograma não identificado, mas, né, ele está numa série, para ele ter uma série só para ele. O Q é um outro ideograma não identificado. R para armamentos, S para carro, geralmente carruagens, carros de guerra. T são móveis. U são ideogramas obscuros, que a gente não sabe, né, o que eles representam. V, miscelâneas, às vezes você tem um documento com mais de um ideograma, então não dá para colocar numa série. E o X é sem classificação, porque normalmente ele não tem ideograma, ou porque não tem. Ou porque, porque o ideograma fica no finalzinho, né, da frase. Às vezes o documento está quebrado, ali a gente não tem a identificação, não aparece o ideograma. Os sítios para os documentos em tabuinhas, em tabletes, são esses, que existem outros documentos que estão em outros sítios, estão nesses e estão em outros sítios, né? Então, se você vê um documento com KN, é de Knossos, né? O Knossos. KH é de Sidônia, esses dois ficam em Creta, eu já mostro um mapa.
MY, micenas, que aí eu coloquei o nome em inglês, né? Porque isso vem de uma nomenclatura em inglês, né? Então, por que KN-equinós? Bom, KN-equinós faz sentido, né? Mas por que MY é micenas? Porque em inglês escreve com Y. PI, pilos, TH, tebas e TI, tirinto. Então, aqui estão os nossos sítios, né? Quinossos fica aqui na parte central norte de Creta. Sidônia, ou Rânia, fica na parte oeste-norte de Creta. E são os dois sítios de Creta que têm tabuinhas em linear B. Micenas fica aqui na Argólida. Pilos fica aqui na Messênia. Tebas fica aqui na região da Beócia. E Tirinto também fica aqui na Argólida. Tem muita gente que acha que Tirinto é um porto de Micenas. Tem três sítios muito próximos ali, né? Que é Mideia, Micenas e Tirinto. Micenas é o maior e o mais importante dele, então parece ter uma relação entre eles, mas isso fica para um vídeo sobre o mundo micênico. Então, vamos pensar um pouco, né, como é que a gente acha esses documentos, né, onde é que eles estão. Isso aqui é uma planta do edifício central de Pilos, que na literatura é chamado de palácio, mas eu discuto um pouco na minha tese, eu prefiro chamar de edifício administrativo, também talvez caiba para um vídeo sobre o mundo micênico, né. Então, eu quero que vocês identifiquem a entrada, que está aqui ao sul, marcado com um, essa é a entrada do edifício principal. Tem um, depois tem dois, que é a sala, né? E ao lado da entrada, mas fora do edifício, você entra, antes de entrar pelo edifício, tem as salas 7 e 8, né? Que são essas aqui. Que é identificado a sala 7 aqui, né? Ela está cortada, como um escritório e a sala 8 como a biblioteca. Ali tem até a primeira parte do que seria uma estante, né? E depois tinha mais, né? Então, se acredita que ali seja o centro de processamento dessas informações, que os agentes vinham do interior, entravam nessa cela 7, traziam as tabuinhas em forma, né, de folha de palmeira, e ali deveria ter mesas e outros escribas, né, que passavam essas informações para a folha de página e depois isso era arquivado na sala 8, né? Isso é fantástico, você achar esse tipo de evidência arqueológica dessas salas, né? Então, em Pilos, normalmente a gente tem uma coleção maior desses documentos de folha de página, em formato de página, porque eles estavam guardados na sala 8. A gente quase não acha folha de palmeira. Por que você acredita? Uma vez que você tenha passado a informação e registrado na página, é melhor descartar o documento. Então, a folha de, provavelmente, a tabuinha em formato de folha de palmeira era quebrada e descartada. Então, em Pilos a gente acha mais esse tipo de documentação. Até porque o edifício de Pilos tem um único horizonte de destruição, ele foi destruído uma única vez. E aí se preservou tanto o edifício quanto esses registros. Eles foram achados nessa sala. É o sonho de todo arqueólogo. Enquinossos, né, que é um edifício maior, ele vem na verdade, é uma construção, tem até uma diferença, né, arquitetônica, mas isso é para uma outra aula, né, não de linear B, de mundo micênico de novo, né, ele é da civilização minoica, depois ele foi ocupado pelos micênios e parte do edifício foi reutilizada, não, o edifício todo ele é muito grande, né. Em Quinossos, a gente geralmente acha mais as folhas de palmeira. Os arquivos centrais em Knossos nunca foram encontrados, né? O edifício tem várias destruições, pelo menos três identificadas, né? Então, assim, ele foi muito destruído. Então, aqueles arquivos centrais, né, aquela sala ali das estantes, da biblioteca, não foi encontrado em Knossos, né? Devia estar no andar superior, e isso foi perdido. Mas a gente achou bastante das folhas de palmeiras e todas elas quebradas, né? Então, é o descarte, a gente achou o descarte, né? Então, também a documentação de Knossos é difícil de trabalhar. Esse aqui foi reconstituído. Depois, se vocês voltarem ali no slide da imagem, vocês vão ver que ele está colado, né? Porque eles foram todos quebrados e descartados, né? Mas em Quinossos a gente acha um outro registro, né? Nessa parte aqui oeste do edifício são os armazéns, né? Então a gente tem várias salas de armazéns, de guardar a produção, principalmente agrícola, né? Cereais, e frutos, né? Tudo que é produzido no campo, então tem essa área de armazéns. E esses armazéns eram fechados e essas portas eram seladas, né? Então, tanto dentro dos armazéns
você tem nódulos identificando nos vasos, né, qual é a mercadoria, e na porta você fecha e sela. Então, você tem um outro documento em nossos, né, que são os nódulos, são bastante abundantes, né? Os nódulos são tipo etiquetas, né, de vasos ou de caixas, né? E no nódulo, né, que é uma bolinha de argila, você pode ter duas ou três faces, né? E aí numa face você pode ter a impressão do selo, que é a assinatura de alguém que é responsável, né, por aquela mercadoria, mas você pode ter também escrita. E a porta era fechada e era selada. Então, para você abrir esse armazém, você tinha que quebrar o selo, né? Então, o acesso era bastante controlado. Então, segunda categoria de suporte, né, onde pode aparecer linear B, são os nódulos. E a terceira, a gente vai encontrar o maior conjunto, está em Tebas. Tebas é um sítio antigo, mas que está embaixo de uma cidade moderna, né? Então, diferente de Micenas ou Pilos, que foram sítios que, depois de destruídos, foram abandonados, nunca mais foram ocupados. Então, você pode escavar o sítio na sua integralidade. Tebas está, Tebas antiga, né? Micênica e depois arcaica e clássica, está sob Tebas moderna. Então, você não vai tirar uma cidade moderna para escavar, para conhecer as cidades antigas. Então, o que acontece em Tebas? Quando há oportunidade de escavações, por exemplo, se destrói alguma coisa para vai construir um edifício, antes de se construir qualquer coisa em Tebas, se um terreno está vazio por algum motivo, você tem uma campanha de escavação. Então, aqui é uma parte do edifício central de Tebas, mas ele não está inteiro porque é só um terreno que foi escavado. Nesta parte do edifício central, que obviamente é maior que isso, a gente tem um depósito embaixo de uma escadaria, que é o delta, o depósito delta. Nesse depósito foram encontrados vasos, e foi isso que eu estudei na minha tese. Então, são os meus queridinhos, eu conheço bem os meus vasinhos, né? Foram encontrados vasos, e nesses vasos, que é a terceira categoria de suporte que a gente pode encontrar linear B, a gente tem inscrições em linear B também, tá? Vasos, como é a minha especialidade, vai ser um vídeo à parte, tá? Para a gente não se prolongar muito, né? E aqui eu quero chamar a atenção, né, que a gente tem aqui TH, que é o nome, né, identificação desse documento. TH, vocês sabem que é Tebas, e Z. Z não apareceu naquela lista, né, de séries que eu mostrei para você, porque ele pertence a outra série, né? Então, as séries continuam, né? Ah, a partir de W, a gente não tem mais a identificação da mercadoria, do pictograma, mas a gente tem a identificação do suporte. Então, WA e WE, né, WA, WB, WC, WD, WE é impressão de selos, são selos. WN até WU são nódulos e Z são os vasos. D e H são inscrições em pedras raríssimas, né, não chega a uma dezena. E ZG são outros suportes, também muito raros, né? Maior quantidade, em primeiro lugar, vem ah, as tabuinhas, depois os vasos, depois nódulos e impressões de selo. E aí eu vou falar dos principais conjuntos, tá? Nossos disparado, né, com cerca de 4.300 tabletes, tabuinhas, né, além de nódulos, mais um conjunto, embora numericamente importante, bastante fragmentário, né? Já comentei um pouco por quê. O edifício sofreu vários episódios de destruição e os arquivos centrais nunca foram encontrados, então tá tudo, se não foi quebrado intencionalmente, foi quebrado pelos vários episódios de destruição que o edifício sofreu. 75% desses documentos estão incompletos, não estão inteiros. E 56%, mais da metade, possuem apenas 5 sinais, né? Eles estão completamente, não dá nem, aí são aqueles que a gente nem, às vezes não tem pictograma, né? Então a gente tem pouquíssimo, mas um conjunto numericamente relevante. Segundo principal conjunto é pilos, cerca de 1.300 tabletes, tabuinhas, né? O estado geral de conservação é melhor, eu mostrei para vocês, 50% é um completo, são páginas inteiras, é uma delícia, né? E um contexto de achado mais bem estabelecido, é um edifício que tem um único horizonte de destruição, que é 1.200, daí que a gente data toda a documentação de Pilos de 1.800, que nossos tem várias datas, eu vou mostrar. E o terceiro conjunto é o de Tebas, que são cerca de 74 vasos, além de alguns tabletes e nódulos, né, com inscrições em linear B. Tebas sofre por conta dessas questões da escavação, de a gente não poder acessar o sítio como um todo. Datações. O conjunto de quinossos tem duas datas. Os mais antigos são de 1450
e os mais recentes de 1370 a.C. Tebas é datado, tem uma destruição datada de 1300, que foi a destruição ali que preservou os vasos, e Pilos tem a destruição de 1200, né? Por isso que a gente vai falar que são documentos que vão de 1450 e 1200. Em todos os sítios, não. Né? Eu não tenho documentos de 1400 para Pilos. E eu não tenho documentos de 1200 para Gnóstico, porque o sítio nem estava mais ocupado, provavelmente. A gente tem que entender que é a destruição e o incêndio, né, consequente dessas destruições que acontecem nesses edifícios que preservaram esses tabletes, essas documentações, essas tabuinhas, porque eles eram inscritos em argila crua, molhada, úmida e secados ao sol. Eles não são arquivos permanentes, eles são provavelmente arquivos anuais, que eram depois descartados e destruídos. Então não se tinha todo o trabalho de usar argila, porque são todos em argila, né? Tanto as tabuinhas quanto os nódulos e os vasos é argila. Os vasos é uma coisa à parte, porque o vaso tem que ser queimado, né? Mas não se tem o trabalho de queimar no forno para preservar para a posteridade, né? São arquivos de uso anual, né? Ali, para quem conhece a questão de arquivologia, são arquivos vivos, né? Correntes, e depois eles são descartados, eles não são, né? Então, os tabletes vão dizer mais ou menos dentro de um ano, dependendo de em que época a última destruição do edifício é datada, né? Eles vão dar conta de 5 a 7 meses do último ano em que aquele edifício esteve em funcionamento, tá? Então, agora eu encerro aqui minhas referências bibliográficas, já que a gente avançou bastante, Linear B, eu acho que está na hora de vocês conhecerem uma publicação de peso, que é o Companion to Linear B, né? Também fácil de achar online, né? É uma coletânea mais recente de vários especialistas, cada um escreve um capítulo. É uma introdução para o Linear B, mas assim, já com muito conhecimento acumulado, então cada especialista escrevendo seu capítulo sobre a documentação, sobre a língua e assim por diante. Tem 3 volumes, na verdade, né? Isso é para especialista, isso é para quem realmente quer saber detalhes sobre Linear B, mas se você é só um diletante, só está interessado no NNAB dentro de um outro interesse, quero conhecer uma língua antiga, né? Tem o John Hooker com... Eu já tinha falado do Chadwick, que tem também, né? Tem o NNAB, uma introdução. Como eu disse no primeiro vídeo, grande parte desta literatura está em inglês, francês, né? Documentos online, né? Então, eu trouxe algumas coleções aqui. No Museu Arqueológico, de Atenas, dá para a gente ver alguns documentos que estão ali no acervo, na exposição, mas o de Creta, o Museu de Heráclio, em Creta, mostra mais documentos online, né? Tem uma seção só para a linha B, e aí abre mais de 20. Em Tebas também. No de Tebas dá para ver os vasos, mas eu não trouxe aqui porque eu vou fazer uma discussão só sobre os vasos, e aí eu trago as referências para a gente pensar onde achar e o que ler sobre os vasos inscritos em linear B. Por hoje é só, eu fico por aqui. Eu agradeço muito que vocês tenham assistido e espero que tenham gostado. Vocês podem colocar dúvidas e, se vocês tiverem, se quiserem mais indicações, nos comentários. Até mais.